TV Goiás no ar para a entrevista coletiva com o zagueiro Messias no nosso canal no YouTube, também para a galera do TikTok. Torcedores do Goiás, sejam bem-vindos nas nossas redes sociais. Vamos direto aqui do CT Edmo Pinheiro com as perguntas. Messias, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. O Goiás vive no momento o seu maior jejum da história sem vencer o seu maior rival. Nesse próximo sábado tem o último clássico da temporada de 2025 contra o Vila Nova. Queria que você falasse um pouco como que chega o Goiás com essa pressão de não vencer o rival há tanto tempo. Olha, primeiramente, eu acho que essa questão de tabu, de números, é mais para quem trabalha com estatística. Nós, atletas de futebol, a gente não pensa em tabu, a gente não pensa no tempo que a gente está sem ganhar o rival. A gente pensa no próximo jogo. O próximo jogo é um clássico e a gente tem que fazer o nosso melhor para sair vitorioso. E a segunda pergunta que você fez é como a gente chega. A gente chega muito bem, a gente é líder do campeonato. A gente vem demonstrando um bom futebol, um belo futebol, com margem para crescimento. Então a gente chega muito bem, chega confiante, mas isso não nos garante a vitória. O que vai nos garantir a vitória é empenho, entrega, e o que for da vontade de Deus será feito. Então a gente vai fazer o nosso melhor, se entregar ao máximo, se dedicar ao máximo para sair vitorioso e conquistar os 3 pontos na próxima partida. Messias, bom dia. André da Band News. Foi até através de uma pergunta minha para você aqui na bancada. Você falou sobre a amizade com o Lucas Ribeiro, né? A recuperação dele, a ausência dele. E no jogo passado, o Mancini até colocou na coletiva pós-jogo. O Lucas Ribeiro entrou como volante e não como zagueiro. Conhecendo bem o Lucas Ribeiro, você vê potencial nele para também fazer a função de volante, cara, no dia a dia de fato aqui no Goiás? Como é que você vê o seu amigo nessa função de volante? Olha, para mim é um prazer falar do Lucas, cara, que para mim é um fenômeno, um jogador que tem uma qualidade indiscutível. Graças a Deus retornou depois de uma cirurgia. A gente sabe que cirurgia na cabeça é sempre mais sério, então a gente fica feliz, primeiramente agradece a Deus pela recuperação dele. E, cara, falando de Lucas Ribeiro, o Lucas pode jogar em vários setores do campo pela qualidade que tem. Não só zagueiro, volante, mas um pouco à frente é um jogador excepcional. Então, sim, ele tem essa qualidade para jogar de volante, sabe? A gente fala assim que ele é zagueiro de origem, né? Mas exerce várias funções com extrema capacidade técnica, com muita maestria. Então ele tem sim capacidade de atuar como volante, mas aí é critério do nosso professor, do nosso líder, né? Lá que é o Mancini, para escalar quem ele acha e a posição que ele acha. Mas qualidade sim ele tem e de sobra para fazer qualquer posição. Bom dia, Messias. Alexandre Popular. Queria saber de você questão de comportamento, assim. Como que é um pouco diferente a preparação no sentido de como vocês vão se comportar dentro do jogo quando é um clássico contra o principal rival? Ou você entende que o Goiás tem que ir para cima, tem que se impor? Como que você detalha a questão especificamente do comportamento do time ao longo dos 90 minutos? Porque a gente fala que o clássico é aquele jogo de decidir em detalhes. Então, muda um pouco o tipo de comportamento quando é esse tipo de jogo? Olha, eu acredito que sim, cara. Analisando friamente, assim, eu acredito que sim, porque a gente sabe que um clássico, você não joga ele somente dentro de campo, né? Tem todo o externo, tem todo o clamor da torcida pela vitória num clássico. Isso é muito importante para nós atletas também, fazer o nosso torcedor feliz. Então a gente sabendo que o nosso torcedor, que é um jogo diferente para o nosso torcedor, também se torna um jogo diferente para nós. Não é um jogo comum. Eu falo assim, vale os mesmos 3 pontos, tá? Mas para o nosso torcedor tem uma rivalidade a mais, tem aquele gosto da vitória diferente. Então a gente vai em busca dessa vitória. E claro que para nós dentro de campo ali, a gente luta contra os nossos próprios pensamentos, nossa própria mente, para se manter tranquilo, se manter focado. Mas sim, é um jogo diferente, a gente sabe que o comportamento dentro de um clássico é diferente, é um jogo mais aguerrido, um jogo mais agressivo, porque ninguém quer perder de ambas as partes. Mas valem os mesmos 3 pontos, então a gente tem que entrar com a cabeça fria, ativo, atento, mas sabendo que é um clássico, sabendo que pode ser definido por detalhes. Então a gente tem que entrar com o máximo de atenção, como todos os jogos, mas por ser um clássico, acho que
tem algo diferente, tem algo a mais, sabe? Eu falei isso em algumas entrevistas atrás. Clássico ou jogar contra qualquer outra equipe, vale os mesmos 3 pontos. A gente não pode fazer essa diferença da pontuação, porque ela não existe. Mas eu acho que dentro de campo ali, a pressão ali, ela, por ser um clássico, ela nos exige um pouco mais de concentração, sabe? Acho que a pressão, ela não pode ser além, mas existe uma pressão que nós atletas de alto rendimento temos que saber geri-la para conseguir fazer um grande jogo. Bom dia, Messias, Marcos Heredo do Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito do seu companheiro de zaga. Você, desde o ano passado aqui no Goiás, teve por grande parte desse tempo o Lucas Ribeiro como companheiro ali na defesa e passou agora alguns jogos com o Tite. Que diferença faz para você a característica diferente do Tite e do Lucas Ribeiro no seu jogo? Olha, cara, são 2 atletas que são indiscutivelmente talentosos. São dois atletas incrivelmente técnicos, sabe? Agregam muito ao meu jogo, sabe? Fico feliz com isso. Espero agregar ao jogo deles também com alguma virtude que eu tenha. Então, tive durante um bom tempo o Lucas Ribeiro como meu companheiro ali. Hoje estou tendo o Tite. Amanhã pode não ser o Messias, é tudo escolha do professor Mancini. Mas falando exclusivamente dos dois, são 2 jogadores incrivelmente fantásticos, me ajudam muito experientes. O Tite nem se fala, um jogador com uma carreira incrível. Então, os 2 jogadores me agregam muito em várias valências. Fora os outros, né, que tem o Luiz Felipe, tem o Antony, que acabou de retornar da seleção também, que é um fenômeno também. O Luiz é um jogador muito experiente. Então, todos os jogadores aqui se agregam, se ajudam, e isso é bom para o Goiás. Quem jogar, o Goiás vai estar bem disponível de zagueiro e, se Deus quiser, fazendo um grande trabalho. Fala, Messias. Bom dia, Vitor, do Globo Esporte. Você falou já sobre a atmosfera do Clássico, né? E aqui em Goiás é jogo de torcida única, né? E a torcida do Vila Nova, assim como a do Goiás, é muito apaixonada e é uma torcida que costuma apoiar muito, assim, principalmente em clássicos. Então, provavelmente será um clima quente lá no Oba, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso? Vocês aproveitam isso como incentivo ou tentam ignorar isso? Como é que você acha que deve ser o comportamento do Goiás diante disso lá no Oba no sábado? Olha, eu acredito que clássico a gente sabe que é um jogo muito quente, um jogo que a torcida lota o estádio. O primeiro jogo aqui na nossa casa foi estádio lotado. Se tiver estádio lotado na casa deles também, para nós não vai fazer diferença alguma, porque nós somos atletas de alto rendimento. A grande maioria dos atletas aqui acostumados a jogar com estádios cheios, estádios lotados, então não vai fazer diferença para o nosso jogo se a torcida deles vai comparecer. Eu falo particularmente por mim, eu gosto muito quando eu jogo em casa com o meu estádio lotado, e que aí eu sinto que é ao nosso favor aquela atmosfera ali, é muito bom. Mas quando é torcida contra, assim, eu não me preocupo tanto, sabe? Não dou ouvidos ao que eles falam, porque normalmente não são palavras de apoio ao rival, né? Então eu não escuto muito o que eles dizem, foco no jogo ali. Então, se tiver o estádio deles tiver bastante torcida ou não tiver, para nós não vai fazer diferença alguma. Vamos entrar focados em fazer um grande trabalho e, se Deus permitir, sair com a vitória de lá. Messias, o Mancini, depois do jogo contra o Operário, disse o seguinte: todo time se redobra para jogar contra o líder, né? O Goiás chega na casa do Vila como líder com 11 pontos a mais do que o adversário. Tem realmente um peso essa questão da liderança? Vocês sentem isso dentro de campo, que o pessoal redobra para jogar contra vocês, principalmente num clássico? E outra questão, para a sequência, você acha que tem peso? Claro que a pontuação do Goiás vai continuar se ele perder 41 ou se ele ganhar 44, se empatar 42. Tem algum peso, uma derrota, uma vitória para a sequência? Olha, primeiramente, falando da pontuação, perder sempre tem um peso muito ruim e ganhar tem sempre um peso muito bom. Então, claro, a gente não quer perder de jeito algum, a gente quer ganhar. E existe, em ambas os resultados do jogo, existe o seu peso.
A gente espera que seja um peso positivo, esperamos fazer um grande jogo e sair com a vitória. Repete a primeira pergunta, fazendo favor. A questão do líder. Ah, tá. A questão do líder, cara, é sim importante você ser líder, mas isso requer maturidade, porque como você disse, a gente sente isso em campo. Quando os outros times vêm jogar contra nós, eles vêm muito focados, vêm muito determinados, porque sabem que nós somos o líder do campeonato e a gente não está ali à toa, a gente está ali porque a gente vem demonstrando um bom futebol e um grande trabalho. Então eles sabem que vindo jogar contra nós, se eles vierem desconcentrados, frouxos, vai ser muito difícil para eles. Se eles vierem concentrados e muito focados, vai ser difícil para eles também, mas isso ajuda a equipe adversária, esse foco, essa entrega. Então, eu acredito que a maioria dos times que estão vindo jogar contra o Goiás estão vindo com essa determinação para tentar, às vezes, se reerguer no campeonato, sabe? Às vezes, alavancar, dar uma sequência positiva. E a gente tem que ter maturidade para saber que contra nós serão, a maioria das equipes entregarão o seu melhor futebol. Então, a gente também tem que estar focado para entregar o nosso melhor futebol, para que mesmo as equipes adversárias, vindo muito focadas e empenhadas em entregar o seu melhor, elas saiam daqui derrotadas, frustradas, porque a gente também vai entregar o nosso melhor e vai dar o nosso melhor para o nosso torcedor em campo, para nós sairmos sempre com a vitória. E eu falo isso porque eu também já joguei contra líderes e o empenho é diferente realmente. Você vai jogar contra um líder, você fala, poxa, eu tenho que entrar mais focado porque é um jogo difícil. Então é o que as equipes estão fazendo hoje, jogando contra o Goiás. Falo isso por experiência própria, porque eu também já tive o pensamento das outras equipes. E o pensamento que o Goiás tem que ter é maturidade, foco, determinação, para que quando essas equipes vierem aqui, a gente seja mais focados que elas e mais determinados que elas para sair com a vitória. Bom dia, Mancini, Davi Lacerda do Jornal. Messias, amigão. Mancini não. Tô doido. Tá tudo certo. No Campeonato Goiano, o Goiás teve um desempenho ruim em clássicos. E grande parte da torcida reclamou meio que da falta de gana da equipe nos jogos importantes. Mas, na Série B, com o Wagner Mancini, é nítido que o Goiás apresentou uma energia diferente nos dois clássicos até aqui. Para você que viveu esses dois momentos, tanto no Campeonato Goiano e agora, o que mudou nesse comportamento para os clássicos? Olha, eu vou responder sua pergunta de uma maneira diferente. Eu acho que o atleta profissional, ele não pode olhar para o passado, sabe? A gente teve um desempenho ruim no Campeonato Goiano, a gente reconhece isso, mas a gente não pode ficar olhando para esse passado. A gente tem que olhar para frente, seguir focado no que a gente quer, porque a gente olhando para trás, a gente perde o caminho que a gente vem trilhando e vem trilhando muito bem. Então, acho que é isso. A gente não pode ficar focado no que passou, continuar trilhando o nosso caminho, focado, determinado, cumprindo o que o professor Mancini pede. Porque se eu falar do desempenho no Campeonato Goiano, eu vou estar falando do trabalho do professor Jair, que aqui estava. Eu não gosto de ficar falando do trabalho de outros profissionais. Enquanto tem um profissional aqui, atuante aqui, que é o professor Mancini. Então, eu prefiro focar no futuro, olhar para frente, sem olhar para trás, sem precisar fazer comparações de trabalho. O trabalho do professor Jair é um trabalho muito bom. O trabalho do professor Mancini é um trabalho extraordinário, muito bom também. Então, para evitar comparações, eu prefiro somente olhar para frente, esquecer o que passou. Claro, se o que tivesse passado fossem coisas boas, a gente lembraria com mais prazer. Mas como foi um desempenho aquém do que a gente pode, eu prefiro esquecer, aprender com eles, mas esquecê-los e focar no futuro, olhar para frente, olhar no objetivo do Goiás, que é o acesso à Série A, o retorno à Série A, que é onde o Goiás deveria estar. Tá bom? Podemos encerrar aqui, galera. Fim da entrevista coletiva. A TV Goiás agradece a presença dos colegas presentes aqui na sala de imprensa no CT Edmo Pinheiro, aqui no Parque Anhanguera. Torcedor do Goiás que acompanhou nas nossas redes, no YouTube e também no TikTok. Ótima quarta-feira a todos, aquele abraço e tudo de bom.